Olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos juntos em mais uma aula de redação, certo? E hoje a gente vai fazer uma crônica argumentativa, certo? Então vamos lá. O que você vai produzir? Você vai produzir uma crônica argumentativa em primeira pessoa. Ela poderá compor uma coletânea que está doada à biblioteca da escola. Outra opção é gravar as crônicas da turma em um CD e fazer um audiolivro para ser disponibilizado na biblioteca da escola, ou hospedá-la no blog da turma ou site do colégio, certo? Então, no caso, o que a gente vai fazer? Vocês vão fazer essa proposta de redação, né, que é a crônica argumentativa, mas como a gente não está presencialmente nas aulas, a gente não tem como trabalhar isso, levar isso para a biblioteca, nem também tem como gravar áudios, né, para a gente fazer esse CD do audiolivro. Então, vocês vão só de fato produzir, né, no caso, perdão, produzir essa crônica, certo? E deixar no caderno mesmo para eu avaliar e dar uma nota, certo? Então vamos lá. Como é que vai funcionar? Olha aqui, planeje seu texto. Primeiro, escolha uma notícia ou um acontecimento do cotidiano que por alguma razão tenha chamado especialmente a sua atenção, certo? Então, vocês vão procurar na internet alguma notícia ou então algum acontecimento do dia a dia que vai chamar a atenção de vocês, certo? Só um momento, deixa eu passar isso aqui pra cá, certo? E pode ser sobre o que quiser, pode ser sobre a sua comunidade, alguma coisa que esteja acontecendo. Você pode falar, não sei, sobre os preços absurdos que a gente está vendo, né, dos produtos nos supermercados. Vocês podem falar alguma coisa relacionada à pandemia, certo? Alguma coisa relacionada ao lockdown, certo? Alguma notícia ou algum acontecimento, pode ser o que você quiser, certo? Você vai escolher essa notícia. 2. Reflita a respeito dessa notícia ou fato, né? E decida como gostaria de se posicionar em relação a ele. Então, vocês vão escrever sobre, no caso, a notícia, algum acontecimento, só que com a sua opinião em relação a isso, certo? Você vai se impor, como vocês viram aqui, né? Você vai produzir um texto, né? Uma crônica argumentativa em primeira pessoa, certo? Então, vocês vão se impor no texto, vocês vão dar a opinião de vocês sobre o fato ou a notícia que vocês escolheram, certo? Vocês vão falar sobre, o exemplo que eu dei, sobre os preços dos produtos no supermercado, que estão muito altos, né? A inflação está muito alta. Você vai dar a sua opinião sobre isso, você vai falar, eu acho que isso está um absurdo, eu acho que isso está assim por causa disso, ou por causa daquilo, e isso pode ser assim, isso pode melhorar desse jeito, certo? Você pode criar também aí, no caso, uma história no meio. Então, no caso, né, como é um texto escrito em primeira pessoa, então o narrador é o quê? Narrador personagem, certo? Você pode se colocar como personagem ou você pode criar um personagem para falar sobre isso. Exemplo, você vai criar uma história, né, uma crônica sobre uma dona de casa que está reclamando sobre o preço dos produtos, certo? Então, no caso, você vai escrever, você vai falar como se você fosse essa dona de casa. Enfim, você pode criar o personagem que você quiser, sobre a notícia, sobre o fato que você quiser, certo? Terceiro ponto aqui, você pode optar por fazer um texto mais divertido, como um adeus às cartas, ou mais objetivo. Então, você pode, como, né, ou pela metade, como a gente viu. Então, vocês podem fazer um texto mais engraçado, sobre algum assunto mais leve, né, do cotidiano, né, como a crônica se trata. Ou você pode ser mais objetivo para falar, não, vou falar sobre isso, isso e pronto, certo? E quarto ponto é, lembre-se, embora a crônica seja argumentativa, ela pode conter trechos narrativos.
se você achar que podem contribuir para a sua argumentação. Nesses trechos, se houver diálogos entre os personagens, você pode optar por utilizar o discurso direto ou indireto, né? Que a gente viu sobre qual a diferença entre o discurso direto e indireto sobre as falas das personagens. Vamos lá. Escreva seu texto. Primeiro, você vai elaborar, né, o texto de acordo com o que você planejou. E em segundo ponto, você vai empregue linguagem adequada ao público que vai ler ou escutar sua crônica e ao contexto que criar para ela, certo? Lembre-se que a crônica, por ser um texto que vai tratar sobre o cotidiano, né, sobre histórias e fatos do dia a dia, ele vai possuir uma linguagem mais coloquial, certo? Uma linguagem mais simples, aquilo que a gente utiliza no dia a dia mesmo, certo? Passando aqui para a página 88. Isso aqui a gente vai fazer depois, certo? É depois que cada um fizer a sua crônica, certo? Então a gente vai pular para isso aqui, porque a gente não vai fazer isso aqui agora, certo? Essa parte aqui de avaliar e revisar o seu texto é só depois que vocês fizerem, certo? A gente vai retomar para cá. Vamos aqui para essa parte da página 89, de olho na textualidade. Para retomar as ideias de sua crônica e dar continuidade ao texto, você não precisa repetir as palavras. Há vários recursos que permitem manter a coesão referencial, isto é, referência ao que já foi dito, sem apelar para a repetição. Após mencionar determinado termo, você pode retomá-lo por meio de, por exemplo, sinônimos ou palavras de sentido relacionado. Exemplo aqui, ó. Uma das coisas que mais me impressionam nos tempos atuais é a quantidade de modelos diferentes de tênis que existe. Sou daqueles que ficam espantados na frente das vitrines de lojas esportivas admirando os calçados. Nossa conversa estava evoluindo entre pares de marcas variadas e já divagávamos a respeito da estabilidade. Então percebam, para falar sobre os tênis, né, e não acontecer a repetição de palavras, ele substituiu por sinônimos ou por palavras de sentido relacionado. Exemplo, tênis, calçados e pares, certo? Percebam como ele empregou essas palavras, certo? B. Pronomes pessoais. Eu era do tipo que esquecia o celular dentro da bolsa e o usava como orelhão portátil. Agora carrego-o ao meu lado como um cachorrinho. Cada vez que preciso usá-lo, vejo um mar de pontinhos verdes enfileirados na tela, acusando mensagens e chamadas. Resolvo telefonar antes de checá-las. Então, percebam aqui os pronomes oblíquos, né? Retomando os termos citados antes. Exemplo, para falar de celular, para não repetir o celular, porque se fosse assim, ó, esqueci o celular dentro da bolsa e usava ele como um orelhão portátil. Não, ele utilizou o quê? Os pronomes pessoais, ele só usou o o aqui, ó, certo? O, lo, las, certo? No item C, pronomes possessivos, né? Se fico com a minha campainha ligada para responder às chamadas na hora, viro uma dessas pessoas que a cada plim olham suas telinhas e depois entram em câmera lenta, certo? Então percebam aí que o pronome possessivo ele está remetendo às pessoas, né? O suas aqui ele está remetendo aqui a pessoas. E no D, pronomes demonstrativos. Olha aqui o exemplo. Havia uma ingenuidade na figura do carteiro, algo que pertencia essencialmente ao século XX e que não cabe no XXI. Um homem de pé ou de bicicleta, um personagem do Jackstatt, que vinha entregar à mão um bilhete escrito também à mão. Tudo isso se foi com um clique. Percebam aí o pronome demonstrativo isso, né? Retomando tudo o que foi dito na primeira frase,
certo? Tudo isso o quê? Tudo aquilo que ele disse no começo, certo? Então essas são algumas dicasinhas para vocês na hora de construir os seus textos, né? Não acontecer a repetição de palavras, que geralmente é o que os alunos mais erram na hora de construir uma redação, certo? Então, vamos lá, recapitulando, vocês vão escrever uma crônica argumentativa, certo? Vocês vão argumentar, vocês vão falar sobre algum fato, alguma notícia, algum acontecimento do dia a dia, né? Do cotidiano, certo? Você vai falar sobre esse assunto que você quiser, lembrando que em primeira pessoa, certo? Então, no caso, o narrador é personagem, você vai colocar aqui o seu ponto de vista. Então, no caso, você pode colocar você mesmo como personagem, ou você pode criar, né? Na hora de criar uma crônica, criar uma narrativa, colocar personagens. Aí, no caso, o narrador tem que ser personagem, certo? Para o texto ser escrito em primeira pessoa. Lembrando que vocês vão fazer isso no caderno, bonitinho, e vão enviar essa atividade lá naquele espacinho do Google Classroom, certo? De atividades relacionadas do livro. E qualquer dúvida, me mandem mensagem que eu estarei respondendo para tirar alguma dúvida de vocês que vier, certo? Então, nós vamos ficar por aqui. Até a nossa próxima aula e tchau, tchau. Fiquem bem.